espinhos coroada, marcada pelo horror, ó fronte outrora ornada de eterna glória e luz, agora desprezada, adoro-te, Jesus. Ó rosto glorioso, que sempre fez tremer o mundo poderoso, fizeram-te sofrer. Ó quanto estás mudado, o teu sublime olhar, de tão atormentado, não vejo mais brilhar. O que tens suportado foi minha própria dor. Eu mesmo sou culpado de tua cruz, Senhor. Ó, vê-me aflito e pobre, só ira mereci. Com tua graça encobre o mal que cometi. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti, eles confiaram em ti, e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo, confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim e, mostrando a língua, balançam a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor? Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim. Como fortes touros da terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me dizes, tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas roupas e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó,
prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Salmo número 22. Pertenço ao teu rebanho, Jesus, meu bom pastor. Senhor, favor tamanho, provém do eterno amor. Do verbo dos teus lábios eu sempre me nutri. Os pensamentos sábios obtenho só de ti. Momentos de alegria e grande bem-estar, ó meu divino guia, eu sinto ao meditar no que por mim fizeste, a fim de me remir. A própria vida deste, é bom a ti seguir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Lastimo de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Para todos nós que estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados, anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antigo Testamento para o dia de hoje, nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13, onde nós lemos o seguinte: O Senhor Deus diz: Tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado e entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir?
Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha muita beleza, que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém de quem não queremos ver. Nós mesmo olhávamos e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a palavra do Antigo Testamento do dia de hoje. Qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16, nós lemos a seguinte palavra: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Essa é a palavra da epístola de hoje. Pregado a Jesus o Salvador, eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor.
Compartilhamos agora o texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 e seguintes. Palavra de Deus que diz assim: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever em letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar onde Jesus fora crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem, ele disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de hisopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Falamos agora sobre a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No 3º dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos juntos mais uma vez para compartilharmos aí a palavra de Deus a partir dos textos bíblicos que nós recebemos em nossos lares e também agora através deste culto. E hoje nós temos como proposta de reflexão uma palavra que vem lá da epístola do culto de hoje, que é do livro de Hebreus, quando ele fala sobre um sacerdote, termos um sacerdote. Como tema da nossa reflexão, nós podemos adotar o seguinte pensamento: temos um grande sacerdote, ou um sumo sacerdote, como também é conhecida essa linguagem bíblica. Pensando sobre sacerdote, vamos tentar lembrar ou relembrar ou aprender quais seriam as funções de um sacerdote, o que caracteriza o trabalho de um sacerdote, a presença de um sacerdote, e qual a importância dele dentro do contexto. É importante a gente entender isso
se nós vamos pensar em Jesus Cristo como o grande sacerdote, é importante que a gente saiba o que significa esse grande sacerdote. Então, dentro da história da religião judaica, o sacerdote ele tinha uma função específica, né? E o grande sacerdote era o chefe de todos os outros sacerdotes. Ainda pensando sobre as funções dos sacerdotes, nós vamos entender que o sacerdote é aquele que faz os sacrifícios pelo povo. Ele recebe as ofertas do povo, as oferendas, os sacrifícios que as pessoas trazem e leva essas ofertas ou esses sacrifícios até o altar do Senhor. Essa era a função deste representante. Ele também fazia os sacrifícios pacíficos, ele fazia os sacrifícios pelo sacrilégio, fazia as consagrações e dirigia o culto público, esse exercício que as pessoas precisavam fazer com o seu Deus, de aproximação com o seu Deus. Era um representante do povo, estava representando Deus para o povo e estava levando as demandas do povo também diante do Senhor. Uma das funções do sacerdote também era fazer, naquela época de Jesus Cristo, era fazer diagnósticos de saúde. Por exemplo, quando os leprosos eles são curados por Jesus, Jesus diz para eles: vão até o templo, se apresentem aos sacerdotes, porque os sacerdotes examinariam aqueles doentes para ver se eles estavam curados e dar a eles a permissão de seguirem vivendo na vida social no meio da família. Então existiam muitos sacerdotes com essas funções no meio do povo. E o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote, era o que gerenciava toda essa ação. É importante também a gente entender que dentro desse exercício de espiritualidade existia uma parte física dentro do templo. Ou seja, o templo era separado por uma grande cortina, que separava a parte pública, até onde as pessoas poderiam chegar, e a parte privada, aonde os sacerdotes poderiam entrar. Então, o povo trazia até o sacerdote que dava a volta e atrás da cortina fazia as oferendas e realizava os sacrifícios. Era a parte sagrada. Os sacerdotes eram os que frequentavam essa parte sagrada, que o povo não tinha acesso. Então, poderíamos dizer que os sacerdotes eles eram tipo uns representantes do povo dentro do culto, né? Dentro daquela estrutura de culto que eles conheciam. Vejam bem, eles não faziam pelo povo, mas eles agiam representando o povo. O povo tinha consciência do que precisava ser feito. Não era o sacerdote que fazia por eles. Eles tinham que fazer a parte e chegar até o sacerdote. O povo tinha vontade, o povo sabia o que queria, o povo não era, ou melhor, o povo era representado pelos sacerdotes, não substituído pelos sacerdotes. Então não podemos deixar que os sacerdotes vivam a nossa vida espiritual, ainda hoje é assim. A vida espiritual é de responsabilidade de cada um de nós. E se temos os pastores que nos representam dentro do culto, eles não são os que vivem a nossa vida. Eles não podem fazer por nós. Eles apenas nos representam diante de Deus no culto. Assim Jesus também, ele veio não para viver a nossa vida. A nossa vida e a nossa fé diante de Deus precisa partir de uma consciência nossa, de uma consciência religiosa que nos liga a Deus. E Jesus Cristo é o mediador que está entre nós e Deus. Então, Jesus ele veio com uma função específica. Dentro desse quadro, ele veio e no dia da sua morte ele rompeu aquela cortina. Ou seja, ele abriu aquele espaço. E hoje, a nossa estrutura de igreja, ela é assim. É uma estrutura que o povo e o altar estão um para o outro, com livre acesso. Todos podem chegar até aqui o altar para receber, por exemplo, a Santa Ceia. Todos podem vir até o altar para receber, por exemplo, o batismo. E não existe mais separação porque Cristo rompeu. Cristo se tornou o sacerdote definitivo, que faz a ligação entre o povo e Deus, entre nós e o nosso Deus. Então, Cristo, com a sua morte, que nós lembramos agora na Sexta-feira Santa, ele abriu o caminho e tornou o nosso acesso ao Pai possível. Nós podemos falar diretamente com o Pai a partir daquilo que Cristo fez, sem a necessidade da intervenção de um sacerdote.
Então, nós vamos ver lá em Hebreus, que é o texto que a gente já leu hoje no culto, no capítulo 4, versículo 14, que diz que Jesus entrou na presença do próprio Pai. Ele veio, ele entrou na presença do Pai e tornou possível a nossa entrada também direto na presença do Pai. Então Jesus é o único que pode nos representar diante do Pai, neste plano maior de espiritualidade. Por quê? Porque Jesus, ele compreende as nossas fraquezas. Jesus sabe o que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos e o que não podemos. Jesus sabe todas as forças que nós temos e também a falta de forças que nós temos para se apresentar diante de Deus. E por isso Jesus se apresenta como sendo a nossa luz, como sendo a nossa força, como sendo o caminho que nos leva para o Pai e que torna possível a nossa chegada diante do Pai. O grande sacerdote Jesus, ele foi testado como nós também somos testados, foi tentado como nós também somos tentados, mas não pecou como nós pecamos. Permaneceu fiel a Deus na tentação. Por isso, Deus recebeu tudo aquilo que Cristo fez por Cristo não ter pecado, por Ele ter passado pelas tentações, vencido as tentações e permanecido fiel a Deus. E é por causa disto que nós hoje também somos recebidos pelo Pai. Quando nós caminhamos com Cristo e nós nos apresentamos diante de Deus com Cristo, nós seremos recebidos com Cristo, porque o Pai recebe Cristo e nós estamos juntos. Então, Ele é o nosso advogado junto ao Pai. É o que nos liga, o que nos conecta diante do Pai. No versículo 16 de Hebreus, ele escreve então: por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Podemos chegar diante do trono divino, podemos nos aproximar e fazer parte dessa conexão direta com o Pai. Tenhamos confiança nisso, tenhamos coragem de fazer isso, porque Cristo nos dá essa confiança, Cristo nos dá essa coragem, Cristo com sua morte nos liga a esse Pai. Os nossos pecados, eles funcionam como barreiras entre nós e Deus, como aquela grande cortina que tinha naquele tempo. Como os nossos pecados, nós ficamos condenados, perdidos e excluídos, afastados, discriminados, expulsos e banidos da presença de Deus. Se chegarmos apenas com os nossos pecados diante de Deus, sem o nosso arrependimento, sem o perdão que Cristo nos dá, nós seremos banidos da presença do Pai. O Pai não nos aceitará. Mas se viermos com Cristo e nos apresentarmos com Cristo na presença do Pai, por causa de Cristo, nós seremos recebidos. Nós não temos chances de chegarmos perto do trono do Pai. O pecado exerce uma função de destruição sobre nós. Mas a graça de Cristo reconstrói aquilo que o pecado nos arranca. E pelo perdão de Cristo, pela graça de Cristo e pela presença de Cristo, nós somos reconstruídos e reconstituídos diante do Pai. E por isso, a gente vê lá no texto de Isaías, o que aconteceu com Cristo foi algo muito forte, muito pesado, porque foi o efeito de todos os pecados da humanidade caindo sobre Ele, para que não caíssem sobre nós. Isaías descreve muito bem isso. No capítulo 53, como a gente leu isso, diz assim: quando Jesus assumiu os nossos pecados, ele ficou assim. Versículo 3: rejeitado, desprezado por todos, suportou dores e sofrimentos sem fim. Versículo 4: foi castigado e maltratado. Versículo 8: foi expulso do mundo dos vivos. Versículo 9: foi sepultado ao lado de criminosos e enterrado com ricos. Esse é o resultado do pecado, que é o nosso pecado. E é assim que nós estaríamos se não tivéssemos Cristo, sofrendo tudo isso, suportando tudo isso e carregando isso sobre si, para que nós pudéssemos estar aliviados de toda essa carga quando chegássemos na presença de Deus. Esses são os resultados dos nossos pecados. E Jesus resolveu sofrer tudo isso para manter o nosso nome ligado a Deus, para nos livrar de todas essas nossas culpas e condenação.
Por isso, no versículo 12, ele diz: ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Cristo intercede por nós junto ao Pai e continua fazendo ainda hoje isso. E todas as vezes que nós conversamos com Cristo sobre os nossos pecados, Cristo leva o nosso pedido de perdão a Deus, como fizemos hoje no início do nosso culto, nos confessando diante de Cristo e pedindo que, por amor de Cristo, Deus nos receba. E isso, de fato, acontece. Agora podemos chegar perto do trono divino. Agora tudo está pago. Agora nada mais pode nos separar do amor de Deus. E aí a gente compreende o que o autor de Hebreus deixa como mensagem para nós, lá no capítulo 4, versículo 16, quando ele diz: por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. É ali que nós encontramos a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus por todos nós. É ali que Deus se entrega por todos nós e nos resgata. Ali nós encontramos o corpo e o sangue de Cristo. Ali nós somos recebidos na Santa Ceia como comemorada em memória desse Cristo. Ali nós recebemos o Espírito Santo pelo batismo. Ali nós acolhemos a palavra que é pregada e anunciada a cada um de nós, diante do trono divino. Podemos chegar, porque tudo isso que nós recebemos de Deus dentro da igreja é a graça dele entregue no trono dele, que Cristo permite e possibilita que cheguemos lá diante dele. Versículo 16: ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Nunca mais seremos rejeitados, nunca mais seremos excluídos, nunca mais seremos banidos, porque Cristo já sofreu tudo isso por nós e a morte dele torna possível a nossa permanência diante do trono divino. Muitas pessoas, em suas fraquezas, acabam se afastando do trono divino por razões que são suas, desilusões, brigas, desentendimentos, decepções, raivas, rancores e coisas que acontecem entre as pessoas. Às vezes as pessoas se desequilibram e se desiludem e acabam abandonando a igreja porque foram mal cuidadas, mal atendidas ou maltratadas dentro da igreja, às vezes pelos seus próprios irmãos. Nunca por Deus. Porque Deus nunca nos trata mal dentro da sua igreja. Por isso mesmo, nós nunca deveríamos nos afastar do trono divino, porque não temos motivos nenhum da parte de Deus para abandonarmos a igreja de Deus, para nos afastarmos do trono divino, para nos separarmos da Santa Ceia, para esquecermos o nosso batismo, para fecharmos a nossa Bíblia, para nunca mais fazermos uma oração. Deus não nos dá motivos para isto. Esses motivos, às vezes, as pessoas encontram entre si e acabam usando como pretextos para não comparecerem mais diante do trono divino. No trono divino não há solidão. Diante do trono divino não há rejeição, não há abandono, não há discriminação, não há desrespeito, não há injustiça, porque Deus é santo e perfeito. E enquanto estivermos à presença dele, nós receberemos os benefícios da sua graça. Às vezes, pessoas podem fazer isso conosco. Jamais receberemos isso de Deus, motivos para nos afastarmos da sua presença. Quando olhamos mais para as pessoas do que para Deus, então sim, poderemos facilmente ser desiludidos e rapidamente encontrar motivos e pretextos para nos afastarmos. Os sacerdotes humanos, eles são aqueles que nos representam diante de Deus, mas na sua imperfeição. Não existe nenhum sacerdote humano, não existe nenhum pastor que tenha a perfeição de nos representar diante de Deus. Seremos representados por pastores, por sacerdotes, por ministros imperfeitos, incapazes de cumprir perfeitamente a palavra de Deus. Por isso deveríamos ser também pacientes nesse convívio com essas pessoas e jamais permitirmos que a nossa desilusão com estes nos afastem daquele que não nos desilude,
não permitirmos que por causa às vezes de uma amizade, ou por causa de uma simpatia, ou de uma antipatia, ou por causa de um mal entendido, seja com o nosso pastor, seja com membros da igreja, ou com qualquer outra pessoa, possa nos afastar da graça de Deus. Não, porque Cristo nos dá a união perfeita com Deus. E esta união não poderá ser abalada, não deveria ser abalada por nenhuma outra pessoa com outras convicções. Sim, sempre podemos contar com a ajuda de Deus, enquanto estivermos diante do trono divino. E o que Cristo veio fazer, e é só o que Cristo fez por nós, que nos aproxima do trono divino. O que Ele veio fazer foi exatamente este resgate de cada um de nós, das nossas dores, das nossas desilusões, das nossas decepções, dos nossos pecados, para diante do Pai, que nos acolhe em sua graça e nos dá o seu perdão e nos dá a vida eterna. Que Deus conceda que a nossa reflexão nesta sexta-feira de paixão e nessa passagem da Páscoa possa nos dar sempre motivos de estarmos diante do trono divino. Agradeçamos a Deus por termos um grande sacerdote que torna possível essa aproximação. Amém. Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte causador. Muito bem, meus amigos, chegamos agora ao momento de lembrarmos os nossos aniversariantes aí desta semana. E a gente vai então lá no dia 11 de abril levar o nosso abraço para a Cleusa Eberhardt. Que Deus acompanhe você, Cleusa, na tua caminhada e te dê forças, coragem e determinação para persistir firme no teu caminho aí. A Duarda Peterman, no dia 12, para ti também, Eduardo, o nosso abraço. No dia 13 de abril, a Fátima Zimmer. No dia 14 de abril, aqui a coisa vai grande agora, ó. No dia 14 nós temos o Paulo Reizeres de Jesus, o José Cristiano Becker,
a Helena Lunardi Machado, o Tiago Benjamin Souza, o Ivanir Pospichil e o Douglas Santos. Todos esses aí no dia 14 de abril. E no dia 16 de abril, o Olário Rosto. Esses são os nossos aniversariantes que temos aí nessa semana. Para todos vocês, nós queremos desejar alegria, paz, bondade da parte de Deus. Estaremos orando por vocês daqui a pouquinho. Nós queremos lembrar também algumas situações especiais. Queremos agradecer a Deus pelos cuidados aí com o Andrei, que já se recupera, já está em casa. Que bom, né? O pai aí, o Wagner, já está mais confiante, a gente está mais tranquilo, né? Que Deus conceda que esse bem-estar seja duradouro. Queremos lembrar também a Patrícia Eberhardt, que passou também por uma situação de uma aí nessa semana. Estamos contigo, continuamos orando pelo teu restabelecimento. Também queremos lembrar a Cleusa, a mãe, né? Que também está com um diagnóstico um pouco preocupante na sua saúde. Pedir que Deus esteja com vocês aí, protegendo a família. Queremos seguir também na oração com o seu Francisco, pedindo que Deus esteja presente aí também na vida do seu Francisco, que passa por um momento muito delicado na sua saúde. E o pai do Sandro, também o irmão da noiva, né? Que Deus esteja com vocês, os familiares, e os acolha e os conforte também. Quero orar também por uma grande amiga da minha ex-comunidade, lá de Joinville, a Oma, que também teve um infarto, está assim numa situação bem delicada de saúde, já com 103 ou 104 anos de vida, e ainda estava firme, né? Agora nós estamos aí com essa preocupação. Que Deus acompanhe também a Oma nesse momento de grande dificuldade de sua saúde, bem como os familiares também, e os conforte nesse momento de preocupação. Continuamos orando pela Vera, né? Vera, contigo aí, com a Mana também, com a Norma, que Deus esteja com vocês, dando forças, coragem, também com o Ramires, pedindo que Deus esteja sempre presente na vida de vocês. Pelo Marcelo, também queremos continuar orando, pedindo paz e proteção da parte de Deus. Para todos vocês, então, o nosso desejo de que Deus esteja presente e os conforte, os acolha na sua grandeza, no seu amor e na sua proteção. Deus esteja presente nos acolhendo nesse momento de oração agora, em conjunto. Querido Deus e amado Pai Celestial, Tu ouviste quantas pessoas estão aqui para serem abençoadas, lembradas e estão também para trazerem a gratidão diante do Teu altar. Primeiro nós queremos comparecer com os aniversariantes, agradecendo por mais um ano de vida e pedindo que no Teu grande amor, na Tua paz e na Tua bondade, Tu possas continuar acolhendo e protegendo esses Teus filhos, permitindo que eles possam ter muitas alegrias e possam ter muitos anos de vida. Que os Teus anjos estejam ao lado de cada um, protegendo e abençoando a todos, permitindo realizações, sonhos, alegrias e que nas dificuldades possam ser sempre fortalecidos por Ti. Também pelas pessoas que estão em situação de doença, nós queremos pedir que Tu estejas ali ao lado de cada um desses Teus filhos e filhas que passam por essas grandes provações e dificuldades na sua saúde, permitindo que eles possam vencer esse momento e serem protegidos pelos Teus anjos. Que a Tua graça e o Teu amor acolha a todos, proteja a todos e abençoe a todos. Permita que sejam fortalecidos também os seus familiares para serem apoio importante nesses momentos de sofrimento e dor. Que a Tua graça e o Teu amor se manifestem na vida desses Teus filhos, que de uma forma bem especial precisam do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua proteção. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.